do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um Tome Nota. Hoje nós estamos aqui com a lição A Soberania de Deus e da Sua Palavra, da nossa revista, que tem por temas Salmos, tá bom? Antes da gente já começar, eu quero te deixar avisado que na descrição do vídeo tem o link para você fazer o download do PDF da revista. Baixe ela, está uma benção a nossa revista, assim como as demais. Se você não assistiu os outros vídeos do Tome Nota, assista, você vai ser edificado grandemente. Siga a gente também nas nossas redes sociais, tá? @comepmorada. E nesse vídeo você já curte aí, antes de você esquecer, compartilhe, se não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, para que você possa sempre receber as notificações dos nossos vídeos, tá bom? E hoje, já vamos lá, sem mais delongas, hoje a gente está aqui com o nosso escritor, né, da nossa lição, é o pastor Estênio. O pastor Estênio, ele é doutor em teologia, pós-graduado em filosofia cristã, escritor, conferencista e é pastor auxiliar na nossa igreja, Ministério de Anápolis, lá na nossa congregação sede. Seja bem-vindo, pastor Estênio. Muito obrigado pela sua presença, viu? Ô, Marcos, eu quero agradecer. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão me dando aqui. Para mim é uma alegria inenarrável, né, de estar cooperando com a Rede Morada, especificamente no tocante à nossa revista, né, da Escola Dominical. E, sinceramente, eu desejo que tenhamos aí uma boa live, que o Espírito Santo possa nos ajudar a compreender melhor a sua santa e bendita palavra e sermos edificados por ela, né? Amém, pastor. Nós nos sentimos muito honrados. E já vamos lá. É o seguinte, pastor, nós temos a nossa lição hoje, assim como as demais, ela é sobrenatural. E eu queria estar fazendo algumas perguntas aqui para o senhor. O livro de Salmos sempre foi muito importante, o senhor já aborda isso lá no início da lição, ela foi muito importante para os judeus. Eu queria que o senhor explicasse para a gente por que os judeus têm essa ligação com o livro de Salmos e por que esse livro é tão presente na religião judaica. Marcos, muito importante a sua pergunta, e nos dá a oportunidade de esclarecer algumas questões muito importantes para os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham aí nessa live e pelas redes sociais da Rede Morada. Primeiro, é preciso a gente considerar um pouco alguns aspectos históricos do livro dos Salmos. Se nós olharmos a história do povo de Israel, sobretudo as origens deles, nós iremos perceber que eles eram uma nação muito festiva, muito celebrativa. Os hebreus eles faziam festas e celebrações de absolutamente tudo, né? E de maneira que dentro dessa cultura, dessa realidade, a música, as danças, a poesia, enfim, elas exerciam um papel muito importante dentro da cultura dos judeus, sobretudo da religião hebraica, né? Com isso, o espaço da música, da poesia, originou-se, então, o salmúdico hebraico. Então, o que é o salmúdico hebraico? Nada mais é do que as poesias, né, os acrósticos, as canções que os hebreus cantavam em diferentes momentos da vida deles. Ocorre que Davi, o rei Davi, que foi o autor da maioria dos salmos, ele compôs aproximadamente 73 dos salmos, ou seja, mais da metade dos salmos foi ele que compôs, mas Davi não foi o único que compôs salmos na Bíblia, não é? Nós temos aí já, desde a época dos patriarcas, ou seja, no período patriarcal, nós temos aí registros de que já naquela época se usava os salmos nas celebrações religiosas do povo hebreu. Você veja bem,
numa época remota, né? Bastante antiga. Com o passar do tempo, os salmos eles foram se ampliando, de maneira que começou a se usar salmos para todas as ocasiões da vida. Então, já não era só mais uma questão de festa, de se celebrar, né, festas, não. Já se usava salmos para todas as situações da vida. Por exemplo, quando nascia uma criança, usava-se um salmo. Quando morria alguém, por ocasião do luto, também se usava um salmo. Numa vitória sobre uma guerra, se usava o salmo. Numa colheita abundante, se usava o salmo. Então, os salmos eram nada mais, nada menos do que poesias, do que textos aplicados às mais diferentes situações da vida. Com isso, esse tipo de literatura, esse tipo de gênero literário se entrelaçou à história do povo hebreu, de maneira que, se nós olharmos na história deles, nós veremos muito presente, muito ligado à questão dos salmos, da música, da adoração, da poesia, da dança, enfim. Então, a gente percebe aí, então, a forte, né, a profunda ligação do povo hebreu com o livro de Salmos. Bem interessante isso. Existem salmos, inclusive, de peregrinação, né, pastor? Tem salmos aí que o povo de Israel usa quando ia fazer aquela peregrinação até Jerusalém, também usavam alguns salmos para isso, não é isso? É verdade, é verdade. Marcos, ainda é interessante a gente fazer aqui duas colocações sobre essa questão do livro de Salmos. Primeiro, porque os Salmos, para os judeus, não é propriamente um livro, é um inário. É como se fosse a nossa harpa, né? Nós, na Assembleia de Deus, nós temos tradicionalmente a nossa harpa cristã. Para os judeus, os Salmos é essa harpa. Então, os judeus eles não apenas leem os salmos, como nós ocidentais fazemos. Eles cantam os salmos. Os salmos eles são musicalizados, eles são cantados, eles são entonados. Não é? Segunda questão que eu gostaria de considerar, muita gente pensa que o livro de Salmos ele é um livro devocional apenas, né? Que ele é um livro para uma leitura diária, para diversas ocasiões da vida. É verdade, o Salmos ele é um livro devocional, mas não é só isso. O livro de Salmos, na verdade, é um livro de uma profundidade teológica maravilhosa, né? Se você pegar alguns comentaristas bíblicos, alguns teólogos, até dizem que um dos livros mais profundos, teologicamente falando, do Antigo Testamento é o livro de Salmos. Né? E por que ele é profundo? Por uma simples razão. Porque nós vemos estampado nesse livro a pessoa de Deus, os atributos de Deus, a glória de Deus, as obras de Deus. Então, dessa forma, esse livro se caracteriza um livro de uma profundidade teológica maravilhosa. Então, ele não é só um livro devocional, para a gente ler como se fosse um mantra, sabe? Ou alguma coisa dessa natureza. É um livro de profundidade teológica muito grande. É verdade. E já pegando um gancho nisso aí que o senhor acaba de nos falar, sobre a questão de atributos, atributos de Deus, o livro de Salmo ele mostra muito isso, né? Esses atributos. E eu queria que o senhor passasse aqui para a gente, para quem está nos ouvindo, muitos professores vão estar aqui nos assistindo, muitas pessoas que vão receber essa aula também estão nos assistindo. O que é um atributo divino? E a soberania, né? O tema central é a soberania de Deus e da sua palavra aqui nessa lição. Então, o que é um atributo divino e a soberania, ela seria um desses atributos divinos? A gente chama na teologia, os atributos de Deus são as características da pessoa de Deus, né? E são através desses atributos que ele se torna conhecido do ser humano, da gente. Veja, Marcos e as pessoas que nos acompanham, nós, o ser humano, não obstante a inteligência que nós temos, e uma inteligência dada pelo próprio Deus, né?
Apesar disso, a nossa mente ela não tem a capacidade de compreender quem é Deus. Então, Deus é uma figura tão profunda, tão alta, tão inexpugnável, né? Tão indescritível, que a nossa mente ela não tem a capacidade de compreender quem é essa personalidade chamada Deus. Então, o que Deus faz? Ele se revela. Ele próprio se dá a conhecer ao homem. Ou seja, ele facilita essa compreensão, ele facilita essa aproximação com o ser humano através da sua revelação. E o mecanismo que Deus usa para se revelar ao homem são os seus atributos, não é? São as características que ele tem. Quais são os atributos de Deus? Aí nós temos vários, né? Nós poderíamos citar aqui vários. O amor, o poder, a santidade, a justiça, a imutabilidade, que é a capacidade de Deus de não mudar, ele não muda, ele é o mesmo. Eternidade, né? Deus ele não é imortal, Deus ele é eterno. Imortal é aquilo que tem princípio, mas não tem fim, não é? Eterno é aquilo que não tem nem princípio nem fim. Então, para Deus, por exemplo, não existe os três espaços de tempo, passado, presente e futuro. Para Deus não existe isso. Essa divisão de tempo, né, esse tempo cronológico, essa divisão é para nós. Deus não cabe dentro dessa divisão. Ele está acima disso. Então, Marcos, são através dos atributos de Deus que nós conseguimos compreender, ainda que um pouco, né? Ainda que um pouco, de quem é o nosso Deus, de quem é essa figura emblemática chamada Deus. E no meio desses atributos, a soberania é um deles, né? É um dos grandes atributos de Deus. O que é a soberania de Deus? Nada mais é do que o senhorio dele, né? O governo absoluto de Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Então, os atributos são as características da pessoa de Deus, de quem ele é, e a soberania é um desses atributos que revela Deus para nós através da sua palavra. Então, a soberania com certeza é um dos grandes atributos do nosso Deus, né, pastor? Sem dúvida nenhuma. É verdade, verdade. E aqui eu achei muito interessante dois termos que o senhor colocou aqui, e eu tenho certeza que quem lê vai também gostar muito. São os termos teológicos, são dois termos teológicos, eu queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre eles: beneplácito e dispensação. O que são esses dois termos que o senhor colocou aqui na lição? Pois bem, quando a gente estuda sobre a soberania de Deus e a soberania da sua palavra, esses dois termos aí, é claro que se a gente for assim mergulhar no campo teológico, Marcos, a gente vai achar muitos outros termos, né? Porque você sabe que a teologia sistemática, que é o ramo da teologia que estuda acerca dos atributos de Deus, né? É muito vasto, é muito profundo. Mas esses dois termos aí, eu quis destacar eles. Por quê? O primeiro termo aí, chamado beneplácito, é um termo que tem origem no latim, beneplactum, que quer dizer consentimento, aprovação, permissão. É o que quer dizer a palavra beneplácito. Então, no sentido teológico, a soberania de Deus se manifesta através da permissão que ele concede para nós em determinadas situações da nossa vida. Ou seja, Deus é absolutamente livre para permitir ou não, para consentir ou não, para aprovar ou não. Deus é livre para fazer isso. Então, isso se chama o beneplácito de Deus, certo? E o segundo termo que eu coloco aí é o termo dispensação, que nada mais é do que um período de tempo em que Deus prova o ser humano com relação a um determinado propósito. Esse termo dispensação, Marcos, ele foi muito usado pelo teólogo americano Cyrus Ingersoll Scofield,
o autor daquela Bíblia de Notas Scofield, que foi lançada em 1909 nos Estados Unidos, né? Foi ele que popularizou esse termo, dispensação. Inclusive, até ele dividiu a história bíblica em 7 dispensações, né? São aquelas famosas dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio, né? Então, o que o beneplácito e a dispensação têm a ver com a soberania de Deus? O beneplácito tem a ver com o consentimento de Deus, né? O fato dele concordar ou não com determinadas situações que acontecem na minha vida, permitir ou não. E a dispensação é o período que Deus usa para provar se o ser humano, se nós somos obedientes a uma determinada revelação, a um determinado propósito dele. Você sabe que Deus trabalha com propósito, né? Deus não faz nada sem propósito, né? Deus não... existe até o professor Luiz Saião, que eu admiro muito, que você deve conhecê-lo. Ele fala uma coisa muito curiosa. Ele diz assim que Deus não move uma palha sem propósito. Entendeu? Tudo que Deus faz tem um propósito, tem um objetivo, tem um começo, tem um meio e tem um fim, tem um propósito. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso, né? O acaso, ele não faz parte dos planos de Deus, né? Tudo que Deus faz. Veja você, Marcos, que a gente está vivendo esse período aí de pandemia, né? A gente está convivendo com esse cenário dramático no mundo, né? E a gente está perdendo tanta gente, né? Amigos e parentes, irmãos da igreja, infelizmente, o que a gente lamenta profundamente. Mas o fato é que, mesmo nesse cenário dramático, esse cenário sombrio de morte, de pandemia, Deus tem os seus propósitos na vida de cada um de nós, sabe? Deus tem os seus propósitos. Deus tem o seu propósito quando permite a gente nascer, né? Veja você, os propósitos de Deus. Deus tem os seus propósitos durante a nossa jornada nessa vida. Você sabe que todos nós temos uma jornada que começa no útero e termina no túmulo, né? Todos temos essa jornada, essa saga. Deus tem os seus propósitos. E mesmo na nossa morte, quando a nossa vida chega ao final, ao ocaso, Deus também tem os seus propósitos. Nada pega Deus assim, despercebido, né, irmãos? Né, pastor? O mundo ele está no caos, né? Como o senhor falou nessa pandemia, mas Deus já sabe de todas as coisas. Não é nada, não é novidade para o senhor, né? É verdade. É verdade. É verdade. Eu costumo dizer, Marcos, que Deus ele um dos atributos de Deus, por exemplo, é a onisciência, né? Eu até cito aí na lição, né? Onisciência, onipotência e onipresença, né? A onisciência é o fato de Deus saber tudo. Deus conhece todas as coisas, os enigmas do universo, né? As rédeas da história estão na mão de Deus. Então, é o que você falou aí. Deus ele não se surpreende com nada, com absolutamente nada. Deus ele não é pego de surpresa por nada, né? Exatamente porque ele é soberano. Aleluia. Glória a Deus. Ei, meu irmão, se você não deu o like até agora nesse vídeo, ainda está em tempo, viu? Que aqui a conversa tá boa. Pena que é só alguns minutos, né, pastor? Que nós podíamos passar uns 2, 3 dias só falando só dessa lição aqui. É verdade, Marcos, é verdade. A gente poderia ter mais tempo, né? É verdade. Pastor, falando sobre essa questão de que Deus ele está no comando de todas as coisas, nada o surpreende, nós sabemos que ele tem o governo sobre todas as coisas. E aqui o senhor está falando, no próximo tópico, sobre essa questão do governo teocrático de Deus, né? É um ponto que o senhor aborda aqui. Então, eu queria que o senhor explicasse mais aqui para a gente o que significa essa questão de um governo teocrático e qual que é a relação desse governo com a soberania de Deus. O governo teocrático
Marcos, e os amados irmãos que nos acompanham, nada mais é do que o governo de Deus, né? É quando uma nação ela é dirigida, ela é conduzida pelos princípios divinos. Se nós olharmos a história de Israel, nós veremos que desde a origem do povo de Israel, vamos começar até um pouco, vamos começar lá no Gênesis, no Éden, né? Durante muitos séculos, Israel foi governada diretamente pelas leis de Deus. Deus é quem governava o seu povo. E Deus governava por meio de quê? Deus levantava líderes sobre o seu povo. Nós temos, por exemplo, alguns líderes que Deus levantava. Os patriarcas eram líderes que Deus levantava. Os sacerdotes, a classe sacerdotal, eram líderes que Deus levantava sobre o povo. Os juízes eram líderes que Deus levantava sobre o povo. Os profetas, né? E aí nós temos os profetas maiores e os menores, eram líderes que Deus levantava para o seu povo. Só que chegou um tempo, já no ministério de Samuel, conforme o primeiro livro de Samuel registra, Samuel já era de idade, o povo então decide não ser governado mais pelas leis de Deus. Eles queriam, a partir de agora, ter um rei, né? Ter um soberano, ter alguém que eles escolhessem. Veja só, Marcos, que paradoxo. Eles rejeitaram alguém que Deus escolhia para eles próprios escolherem os seus governantes. Então, foi por isso que Deus, então, por intermédio de Samuel, ungiu Saul, né? E Saul se tornou, então, o primeiro rei de Israel. Então, exatamente ali na unção de Saul, se encerra o período do governo teocrático de Deus, quando Deus é quem governava a nação, para o governo humano, o início da monarquia, a partir de Saul, né? Então, o que é o governo teocrático? É quando Deus governa um país, é quando Deus lidera, é quando os princípios de Deus, a vontade de Deus é reconhecida pela nação. E, infelizmente, Marcos, com o passar do tempo, não só Israel, mas diversas outras nações do mundo, né, elas não reconhecem a soberania de Deus. Não reconhecem que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Que acima de um presidente, acima de um parlamento, acima de um sistema governamental, Deus governa soberanamente sobre todas as coisas, né? Mas, infelizmente, o ser humano, né, acha que sabe de tudo, né? Ele acha que tem o domínio na sua mão, então ele resolve decidir. Não, a partir de agora, nós é quem vamos escolher quem vai nos governar. E você sabe muito bem que quando Saul assumiu o governo de Israel, foi um governo desastroso, né? Foi um governo desastroso. Culminou com uma crise política, uma crise econômica e, o pior de tudo, uma crise espiritual, que terminou com a morte dos filhos de Saul e o suicídio dele. Então, resumindo, o que é o governo teocrático de Deus? É quando Deus governa, né? É quando Deus governa. O nosso país, por exemplo, Marcos, só a gente pegando aqui o gancho, o nosso país, por exemplo, nós temos um sistema de governo que é uma república democrática, né? Se bem que, na minha opinião, na verdade, a gente vive aqui no Brasil um baita parlamentarismo republicano, né? Democracia, na verdade, é só um faz de conta, né? Mas o fato é que o Brasil ele é governado por um sistema democrático, onde nós temos o povo tem o poder de escolher os seus governantes, né? Mas é muito importante a gente considerar, nós cristãos que fazemos parte da Igreja do Senhor Jesus, que acima de qualquer governante
que seja escolhido por nós, Deus tem o governo absoluto e universal sobre todas as coisas. O governo teocrático, então, em resumo, é quando Deus ditava as regras, né? Deus escolhia, separava alguém, colocava na direção do povo, e o povo chegou a um ponto que não mais quis isso, quis imitar as outras nações. É isso, pastor? Exatamente, exatamente. Eles quiseram copiar, né, o modelo de outras nações e com isso eles rejeitaram o governo de Deus. É mais ou menos, Marcos, o que muitos países, o que muitas nações do mundo fazem hoje, né? Preferem ser governada por homens, né, do que ser governada por Deus, né? Se submeter aos princípios de Deus, né? Então, pastor, vamos mais para frente. Essa lição Ok. ela é incrível. Sobre quais os aspectos teológicos que nós devemos considerar em relação à soberania da palavra de Deus. Um dos temas aqui, dos tópicos que colocou, é a soberania da palavra de Deus, e aqui só aborda alguns aspectos sobre isso. Fala para a gente, quais esses aspectos que nós devemos considerar em relação à soberania da palavra de Deus? Ok. Para a gente não estender muito, não ser muito prolixo, Marcos, aqui, eu vou citar apenas 3 desses aspectos. Obviamente que são mais, são vários, mas eu vou considerar aqui 3 deles, né? O primeiro deles é em relação à eficácia da palavra de Deus, ao poder da palavra de Deus. É o primeiro aspecto teológico. Ou seja, a palavra de Deus é poderosa, ela é eficaz, né? Eu gosto muito daquele versículo do autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, se não me engano, que diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? E ela é mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes, né? E que penetra até a divisão da alma e do espírito. Rapaz, se você imaginar, não é? Onde é que fica essa divisão no ser humano? Eu não sei onde é que fica essa divisão. Eu só sei que é algo profundo. E é exatamente lá que a palavra de Deus vai, né? E a palavra de Deus divide, né, o espírito e a alma, as juntas e medulas. Então, isso fala desse aspecto teológico muito precioso da palavra de Deus, que é o poder dela. O Senhor falou por intermédio de Jeremias, dizendo assim, não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é poderosa, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Inclusive, Marcos, nesse sentido, não existe uma palavra como a palavra de Deus. Não existe nenhum livro que tenha mais poder do que a palavra de Deus, né? Qualquer tipo de livro, de literatura que você leia, pode até mudar você, né? Pode até tocar você, pode até influenciar você, mas somente a palavra de Deus, através do seu poder, é que penetra no interior do ser humano, né? Faz um rebuliço lá dentro, né? Não é uma metamorfose, é uma metanoia. Metamorfose é quando se muda a forma, metanoia é quando se muda a essência. Então, o poder da palavra de Deus não muda a forma, apenas o exterior da pessoa, né? Roupa, cabelo, enfim, essas questões. Não. A palavra de Deus ela é muito mais profunda, ela é muito mais intrínseca, ela penetra lá dentro e ela muda a essência do ser humano. Ela muda você por dentro, né? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto teológico que eu gostaria de considerar da palavra de Deus, Marcos, é a questão da atualidade dela, né? A palavra de Deus ela é sempre atual. A palavra de Deus ela não envelhece, né? Ela não caduca, né? A palavra de Deus ela não se torna obsoleta, retrógrada. Ela é sempre atual. A mesma palavra que tinha feito, por exemplo, para os irmãos da igreja primitiva, no primeiro século da igreja, é a mesma palavra que tem feito para nós hoje, né?
ela é atual. Eu gosto muito da expressão do grande evangelista Billy Graham. Ele dizia o seguinte, que a Bíblia é tão atual quanto qualquer jornal que você compra hoje. Né? Se você abre a Bíblia hoje, Deus está falando com você do mesmo jeito que os nossos irmãos primitivos ouviam a palavra de Deus. Sabe? E aqui, Marcos, eu quero fazer uma crítica. Me permita fazer uma crítica aqui. Fique à vontade. Certo? Eu lamento profundamente, Marcos, que líderes da nossa igreja no Brasil, pessoas extremamente conhecedoras da palavra de Deus, renomados líderes, inclusive, né, saiam aí com essa ideia de querer reformar a Bíblia, sabe? Eu lamento muito isso, lamento profundamente vermos alguns líderes da igreja evangélica brasileira, alguns teólogos, né, de linha liberal, sequer imaginar um negócio desse. Reformar a Bíblia, porque a Bíblia ela não atende às demandas do século XXI. Eu pergunto a você, que demandas é essa que a Bíblia não atinge? Né? Que demandas é essa? Não são demandas. O que eles querem é fazer com que a Bíblia concorde com a conveniência deles. Você sabe que a gente está vivendo uma sociedade permissiva, uma sociedade normalizadora, que banaliza tudo, que coisifica tudo. Então, o que eles querem? Eles querem, como a Bíblia é o único livro que faz oposição ao pecado, que faz oposição a isso tudo que está aí, então, o que eles querem? Eles querem adaptar a Bíblia. Né? Então, eu lamento profundamente isso, porque a Bíblia diz que aquele que tira ou aquele que acrescenta qualquer coisa no que a palavra de Deus já tem, a Bíblia diz que será tirado a parte que lhe cabe da árvore da vida. Ou seja, isso compromete até a salvação, a eternidade das pessoas. Então, isso é muito sério. Então, esse é o segundo aspecto teológico, Marcos, relacionado à soberania da palavra de Deus, é a atualidade dela. E o terceiro aspecto, para a gente concluir aqui, é em relação ao tempo, ao cumprimento da palavra de Deus. Não é? A palavra de Deus, além de ser poderosa, além de ser atual, ela se cumpre. Não é? E por que ela se cumpre? Porque ela é a palavra de Deus. Né? Deus não tem obrigação nenhuma, Marcos, de cumprir a sua palavra nem a minha. Deus não tem obrigação nenhuma de cumprir palavra de pastor, de apóstolo, de bispo, de líder, de teólogo, de quem quer que seja. O compromisso de Deus, aqui, ó, é com a palavra dele. Né? A palavra que tem promessa de não voltar vazia é a de Deus, não é a minha. Não é? A minha palavra, por mais sábia, não é? Por mais persuasiva, por mais filosófica, por mais intelectual, por mais retórica que ela seja, ela pode ser falha. Né? Agora, a palavra de Deus, ela é infalível, ela é incorrigível. O próprio Senhor Jesus Cristo foi quem disse, né? Passam-se os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então, esses três aspectos, do meu ponto de vista, é o que dão, digamos assim, um open ground, né? Eu diria, com relação à soberania da palavra de Deus. Ela é poderosa, ela é atual e ela se cumpre. Glória a Deus. Pastor, estamos chegando aqui ao final da nossa live, da nossa gravação. Eu queria que o senhor deixasse aí um conselho para os nossos irmãos que vão estar ministrando, para quem vai estar recebendo essa aula. Qual conselho que o senhor daria? Alguma literatura? Dá esse conselho aí para o pessoal. Olha, é o seguinte, o segredo para Eu amo muito a escola dominical, Marcos. Eu costumo dizer, eu sou membro da escola dominical há 40 anos. Não é? E sou professor na escola dominical há aproximadamente uns 35 anos. E, para mim, a escola bíblica dominical é o maior seminário teológico do mundo. Do mundo. É a escola. E o segredo de um bom professor
para você ter uma boa aula, eu vou dizer apenas 3 deles. Primeiro, é a oração. A oração. A oração inspira o professor na ministração da sua aula. A oração te abre portas, né? Ela te inspira você a ministrar uma boa aula. Segundo, é o estudo, é a pesquisa, né? É a reflexão, é você ir para a sala de aula realmente preparado, né? Sabendo o que vai falar, né? E o terceiro aspecto do professor é a sua dedicação, não é? Sua dedicação. Todos os dias, né? Leitura de bons livros, leitura de revistas. Hoje nós temos aí a internet à nossa disposição. Na época que eu comecei como professor de escola dominical, não havia internet, né? Eram livros, você tinha que pesquisar mesmo. Hoje nós temos aí essa ferramenta maravilhosa que é a internet. Então, dedicação, dedicar. O próprio apóstolo Paulo, aconselhando o seu filho na fé, Timóteo, ele disse, né? Se o seu ministério é ministrar, então haja dedicação. Se o seu ministério é o ensino, dedicação ao ensino. Então, tudo aquilo que você dedica, você tende a fazer com excelência. Então, uma lição como essa, e como todas as demais lições da nossa revista aqui, que são preciosíssimas, tá? Todos os nossos comentaristas aqui foram usados por Deus para escrever essa lição. Aliás, eu quero aproveitar aqui, Marcos, e parabenizar o pastor Eberson, parabenizar toda a equipe da Rede Morada, parabenizar você e todos os que estão envolvidos aí com a nossa revista Ensinando as Nações, porque vocês estão fazendo um serviço excepcional para a nossa igreja, não só a nível aqui de Anápolis, mas a nível de Brasil, tá? Então, que Deus possa usar vocês como instrumentos nesse ministério aí, que novos escritores possam surgir e que esse trabalho possa crescer para a glória de Deus. Amém, pastor. Deus abençoe. Muito obrigado mesmo, viu, pastor Estênio? Foi uma bênção. Tenho certeza que todos serão muito abençoados ao ler essa lição. Tá bom? Pastor, para terminar, deixa o seu Instagram aí para o pessoal. Alguém quiser entrar em contato com o senhor, te convidar para ministrar, como que faz? Rapaz, olha, eu fico até um tanto quanto lisonjeado, né, em ministrar, porque eu sinceramente eu não me considero um grande pregador. Eu sou um professor, né? Eu ensino a palavra de Deus, né? Mas eu me considero muito privilegiado quando sou convidado pelas nossas igrejas para estar presente e compartilhar a palavra de Deus com as pessoas, porque eu acho que esse é o chamado que Deus faz na nossa vida, né? Tudo que Deus nos dá é para ser compartilhado, né? Então, o pessoal que quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, das nossas ministrações, pode nos acompanhar aí através do nosso Instagram, esteniobezerra.org, tá bom? Estênio Bezerra, tudo junto, .org. É isso aí. Amém. Gente, Deus abençoe vocês que estão aí nos assistindo. Muito obrigado mais uma vez, pastor Estênio. Que o Senhor Jesus o recompense grandemente. Muito obrigado por ser esse instrumento nas nossas vidas, nas mãos de Deus, nas nossas vidas. Tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Siga-nos nas nossas redes sociais. Curta o vídeo, compartilhe, baixe a revista. Se você ainda não baixou, tá o link aqui embaixo. E é isso, gente. Deus abençoe. Até mais um Tome Nota na semana que vem. Valeu! Valeu!